Olá, companheiros, amigos queridos. É uma grande alegria saber que estamos aqui nesse canal reunidos. Mais uma oportunidade muito querida aos nossos corações, de falar da doutrina espírita, de falar de Jesus, de falar das lições que Emmanuel nos traz pela nobre e saudosa figura do médium Chico Xavier. É com muito respeito e com muita alegria de podermos participar desses estudos, dessas tarefas em que nos fornecem tanto material de reflexão, material de aproveitamento verdadeiro para as nossas vidas de espíritos imortais. Só estamos aqui de passagem. Somos só passageiros, passa muito rápido. E o que realmente aqui viemos buscar foi poder colher um pouco mais de entendimento e colocarmos na prática essa oportunidade que não poderíamos perder. Com a certeza sempre do amor infinito de Deus por cada um de nós, com a certeza do amparo espiritual. Hoje nós iremos fazer a leitura do Fonte Viva na mensagem 137, que tem como título Atendamos ao Bem. E Emmanuel nos inicia aqui com Jesus nos dizendo: em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Está gravado, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, quem discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo ou com que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçado a ele próprio. Então Emmanuel aqui nos acorda, nos traz o entendimento desse versículo aqui de Jesus, quando o mestre nos fala, que o menor gesto de bondade a um outro ser ofertado, no nome de Jesus, é como se fizéssemos a ele. Eu quero tanto agradecer a Deus e a Jesus. Mas podemos fazer isso todo dia, quando agimos com o outro. Essa é a melhor maneira de agradecermos a Deus, as bênçãos, pelo outro.
sempre será dessa maneira que Jesus fala, né? Será como se a mim eu fizeste. Você ainda não faz por você, né? Faça por mim. Então, às vezes a gente pensa assim, olha, eu ainda não consigo fazer isso em meu nome, eu ainda não consigo perdoar em meu nome, eu ainda não consigo em meu nome. Mas eu já consigo fazer em nome de Jesus. Gosto tanto, né? É aquela questão, a gente sente uma gratidão tão grande, vou fazer em nome dele. Então é aquele momento que a gente vence as nossas dificuldades imensas, milenares, e o faz. Então Emmanuel nos fala, né, que essa questão de fazer o bem não vai ser somente por palavras, não vai ser só pelo ato de crer, não vai ser por título, nem quando se afirma a fé. É quando a gente fizer, sair do plano do pensamento, das ideias e entrar no mundo da construção de atos, as palavras materializadas, verbalizadas, o ato do bem realizado. Então é quando ele fala, essa ligação com Cristo, essa comunhão divina que queremos e buscamos ter, e é aquilo que elegemos como mais importante na nossa vida. Mas isso não depende do modo de interpretarmos as revelações do céu. Então Jesus nos buscou aqui, quando veio até nós, não veio aqui para formar religião, não. Ele veio aqui para nos falar da bondade humana, né? Quando nos fala assim, acredita no outro, vamos agir pelo outro, vamos buscar ajudar. O ser humano, né, numa passagem do livro Boa Nova com Pedro, ele fala, o ser humano, o homem é mais fraco do que mal. Quantas vezes aquela criatura está naquele ato e quando o amor chega, o envolve, completamente modifica. A bondade que nós temos latente dentro de nós. Nós não somos criados por Deus, Deus não é amor. Qual é o nosso DNA? É amar. Então nós temos uma bondade latente que precisa ser desabrochada. Uma generosidade que está lá na sementinha, mas a gente tem que botar ela para funcionar. A gente é que vai regar, a gente que vai estimular esse nascimento. Então, essa boa nova, né, o Evangelho, não prometeu paz da vida superior àqueles que ficam lá na penitência, fazendo penitência, né, com os joelhos lá calejados, ajoelhados, não. Jesus não quer ninguém ajoelhado, nem aquele que fica olhando ali para o céu tentando entender, especular, aquele que fica discutindo, aquele que fica pregando. Não, é aquele que sai daquela situação de adoração, aquela situação de agradecimento inoperante e levanta as mangas e vai trabalhar, em que vai buscar servir o outro, em que ele fala aqui, em que vai disseminar amor. O que é disseminar amor? Difundir, aquele que vai espalhar o amor por atos, não só mais por palavra. Ele vai, né, oferecer, do abstrato ele vai mostrar o quanto que aquilo ali pode ser concretizado. Então Jesus também não se comprometeu, aquele que combate o nome dele, né? Aquele que coloca a humilhação no outro a pretexto de glorificar Jesus. Ele não se comprometeu com cultos em templos de ouro, de pedra, ele nunca pediu nada disso, mas afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçado a ele próprio. Ou seja, quem é, né, em seu nome, dispensado em seu nome, quem será esse outro? Todos os seres viventes. Então a gente vai aprender sobre o amor, a gente vai aprender a falar do amor e vai aprender a agir com amor na vida do outro, no campo do outro. Que é esse outro? Aquele que se encontra em condições, né, de estabelecer ali comigo uma possibilidade de me ofertar
A possibilidade é minha de ser útil em nome de Deus, em nome de Jesus. O outro me dá essa oportunidade. É quando a gente começa a compreender, né, quem é esse outro que devemos tanto carinho, tanto amor. E a gente sempre lembra daquele ditado popular, né? Quem meus filhos beija, minha boca adoça. Então, Jesus não quer ninguém ali ajoelhado. Se você fizer beijar, né, um dos seus filhos, a boca dele foi adoçada. E a vida é assim, nos demonstra isso. E hoje, companheiro, nós trouxemos aqui, relembrando, né, uma poesia que nos é muito querida, Homero, de Guerra Junqueiro. O nome completo do autor português é Abílio Manuel Guerra Junqueiro. Ele viveu de 1850 a 1923 e desencarnou em Lisboa. É mais um daqueles livros e autores que eu admiro muito. Eu particularmente gosto muito dos autores portugueses, com a sua perspicácia, com a sua finesse de observar as questões sociais. Esse era um poema, Homero, que era declamado, né, diante de uma plateia lá na sociedade. E quem não dormia aprendia alguma coisa, que é um poema longo. E ele aqui vai nos trazer dois personagens principais, que é o Padre Cura, que vai ser o encarregado de falar, né, sobre essa prosa. O Padre Cura é aquele padre da paróquia, né, que cuida da paróquia, e é ele que vai comandar esses versos aqui. E o outro personagem é uma ave popularmente conhecida como mel preto. No caso aqui, como ele diz que era negro, certamente é um macho adulto com aquela plumagem bem negra, já que a fêmea ela tem a plumagem castanha. Sabemos que esse padre vai nos demonstrar aqui a sua personalidade como aquele padre bem ranzinza, né, avarento ali no seu campo de trigo, onde aquele Melro, que é o verdadeiro glutão, né? Melro é uma ave que a gente sabe que ela é onívora, ela come tudo e de tudo, come vegetal, come animal. E esse padre ele era muito surdo para não querer nem ouvir o cantar da ave. E aos poucos ele vai ficando cada vez mais enraivecido com essa ave, a ponto de se tornar vingativo. E quando a pessoa está com muita raiva, com um sentimento de vingativo, ele começa a agir como que? Sem raciocínio, sem equilíbrio, e mesmo sendo um padre, principalmente sem vigilância. E ali é capaz dos atos mais nefastos. Vai tentar acabar com a alegria dos pássaros. E vamos perceber aqui nesse poema, como sempre, que após a loucura vem sempre o nosso arrependimento. Colocamos aqui os nossos pássaros para representar o poema, e como não poderia deixar de ser, uma portuguesa com certeza, que nos fala aqui o coração. Então, o poema assim nos diz: o Melro eu conheci, era negro, vibrante, luzídio, madrugador jovial. Logo de manhã cedo começava a soltar, dentre o arvoredo, verdadeiras risadas de cristal. E assim que o Padre Cura abria a porta que dá para o passal, replicando umas finas ironias, o Melro, dentre a horta, dizia-lhe: bons dias! E o velho Padre Cura não gostava daquelas cortesias. O cura era um velhote conservado, malicioso, alegre, prazenteiro, não tinha pombas brancas no telhado, nem rosas no canteiro. Andava às lebres pelo monte,
a pé, livre de reumatismos, graças a Deus e graças a Noé. O Melro desprezava os exorcismos que o padre lhe dizia. Cantava, assobiava alegremente, até que ultimamente o velho disse um dia: nada, já não tem jeito, esse ladrão dá cabo dos trigais. Qual seria a razão por que Deus fez os melros e os pardais? E o Melro, entretanto, honesto como um santo, mal vinha no Oriente a madrugada clara. Já ele andava jovial e inquieto, comendo alegremente, honradamente, todos os parasitas da seara, desde a formiga ao mais pequeno inseto. E apesar disso, o rude proletário, o bom trabalhador, nunca exigiu aumento de salário. Que grande tolo, padre confessor! Foi para a eira o trigo, e armando uns espantalhos, disse o abade consigo: acabaram-se as penas e os trabalhos. Mas logo de manhã, maldito espanto, o abade ainda na cama, ouvindo do mero costumado canto, ficou ardente em chama, pega na caçadeira, levanta-se de um salto e vê o Melro assobiar na eira, em cima do seu velho chapéu alto. Chegou a coisa a termo, que o bom do padre cura andava enfermo, não falava nem ria, minado por tão íntimo desgosto, e o vermelho oleoso do seu rosto tornava-se amarelo dia a dia. E foi tal a paixão, a desventura, muito embora o leitor não me acredite, que o bom do padre cura perdera o apetite. Andando no quintal um certo dia, lendo em voz alta o Velho Testamento, enxergou por acaso, que alegria, que ditoso momento, um ninho com seus 6 melros escondidos entre uma carvalheira, e ao vê-los exclamou enfurecido: a mãe comeu o fruto proibido. Esse fruto era a minha sementeira, era o pão e era o milho. Transmitiu-se o pecado. E se a mãe não pagou, que pague o filho. É a doutrina da igreja. Estou vingado. E, engaiolando os pobres passaritos, soltava as exclamações: é uma praga, malditos! Dão-me cabo de tudo esses ladrões, raios partam, ainda lá que enfim. E deixando a gaiola pendurada, continuou a ler o seu latim, fungando uma pitada. Vinha tombando a noite silenciosa e caía por sobre a natureza uma serena paz religiosa, uma bela tristeza harmônica, viril, indefinida. A luz crepuscular infiltra-nos na alma dorida, um misticismo heróico e salutar. As árvores de luz ainda douradas, sobre os montes longínquos e solitários, tinham tomado as formas rendilhadas das plantas dos herbários. Recolhiam-se a casa os lavradores, dormiam virginais as coisas mansas, os rebanhos e as flores, as aves e as crianças. Ia subindo a escada o velho abade, a sua negra, atlética figura destacava na frouxa claridade como uma nódoa escura. E, introduzindo a chave no portal, murmurou entre os dentes: tal e qual, guisado com arroz são excelentes. Nasceu a lua, as folhas dos arbustos tinham um brilho meigo aveludado, do sorriso dos mártires, dos justos, um eflúvio dormente e perfumado embebedava as seivas luxuriantes. Todas as forças vivas da matéria murmuravam diálogos gigantes pela amplidão etérea. São precisos silêncios virginais, disposições simpáticas, nervosas, para ouvir falar essas falas silenciosas dos mundos vegetais.
das orvalhadas, frescas espessuras, pressentiam-se quase a germinar, desmaiavam-se as cândidas verduras nos magnetismos brancos do luar. E nisto, o Melro foi direito ao ninho para o agasalhar. Andou buscando umas penugens doces como o arminho, um feltrozinho acetinado e branco. Chegou lá e viu tudo. Partiu como uma flecha e, louco e mudo, correu por todo o matagal em vão. Mas eis que solta de repente um grito, indo encontrar os filhos na prisão. Quem vos meteu aí? O mais velho, todo tremente, murmurou então. Foi aquele homem negro. Quando veio, chamei. Andavas tu na horta. Ai, que susto, ele é tão feio. Tive-lhe tanto medo. Abre essa porta e esconde-nos debaixo da tua asa. Olha, já vão florindo as açucenas. Vamos a construir a nossa casa num bonito lugar. A quem me dera minha mãe ter penas para voar. E o Melro alucinado clamou: Senhor, Senhor, é porventura crime ou é pecado que eu tenha muito amor a esses inocentes? Ó natureza, ó Deus, como consente que me roubem assim os meus filhinhos, os filhos que eu criei? Quanta dor, quanto amor, quantos carinhos, quanta noite perdida nem eu sei, e tudo em vão, filhos da minha vida, filhos do coração. Não bastaria a natureza inteira? Não bastaria o céu para voardes? E prenderam-vos assim dessa maneira, covardes. A luz, o movimento insano, eis o aguilhão, a fé que nos abraça. Encarcerar a asa é encarcerar o pensamento humano. A culpa tive eu, quase a noitinha, parti, deixei os sóis. A culpa tive eu, a culpa é minha, de mais ninguém, que atroz. E eu devia sabê-lo, eu tinha a obrigação de adivinhar. Remorso eterno, eterno pesadelo. Falta-me a luz e o ar. Ó, quem me dera ser abutre ou fera para partir o cárcere maldito. E como a noite é límpida e formosa, nenhum ai, nenhum grito. Que noite triste, ó noite silenciosa. E já ia de longe abrandando. Olé! Dormiram bem? Estimo, eu lhes darei um mimo. Canalha vil, grandíssima ralé. Então vocês, seus almas do diabo, julgam que isso era a hora só dar cabo da horta e do pomar? E o bico alegre e o estômago contente, o camelo do cura que se aguente, que engrole o seu latim e vai bugiar. Grandes larápios era o que faltava. Vocês irem ao milho e a mim mandar-me a fava. Pois muito bem. Agora eu vos pilho, eu vos ensinarei, meus safardanas. Vocês são mariolões, são ratazanas, tem bico, é certo, mas não tem tonsura, e nas manhas um Melro nunca chega. As manhas naturais de um padre cura. O melhor vinho que encontrar na adega é para hoje, olé, que bombochata, que petisqueira, meros com chouriço. E então a Fortunata, que tem um dedo e jeito para isso. Hei de comer-vos todos, um a um, lambendo os beiços com tal gana, enfim, que comendo-vos todos, mesmo assim, eu fico quase em jejum. E depois de vos ter dentro da pança, depois de vos jantar, vocês verão como o velhote dança, como ele é Melro e sabe assoviar. Mas nisso o padre cura, titubeante, quase desfaleceu, atônito de horror, parou diante desse drama estupendo. O Melro
Ao ver aproximar o abade, despertou da atonia, lançando-se furioso contra a grade do cárcere. Torcia para partir os ferros da prisão, crispando as unhas convulsivamente com a fúria de um leão. Batalha inútil, desespero ardente, quebrou as garras, depenou as asas e alucinado, exangue os olhos como brasas, herói febril a gotejar em sangue. Partiu num voo arrebatado e louco, trazendo dentro em pouco, preso no bico, um ramo de veneno. E belo e grande, trágico e sereno, disse: meus filhos, a existência é boa só quando é livre. A liberdade é lei. Prende-se as asas, mas a alma voa. Ó filhos, voemos pelo azul. Comei. E mais sublime do que o Cristo quando morreu na cruz, maior do que Catão, matou os 4 filhos, trespassando 4 vezes o próprio coração. Soltou, fitando o abade, uma pungente gargalhada de lágrima de dor e partiu pelo espaço heroicamente, indo cair já morto de repente num carvacão com silveiras em flor. E o velho abade, lívido de espanto, exclamou afinal: tudo o que existe é imaculado e é santo. Há em toda miséria o mesmo pranto, em todo o coração há um grito igual. Deus semeou das almas o universo todo. Tudo o que vive, ri, canta e chora. Tudo foi feito com o mesmo lodo, purificado com a mesma aurora. Ó mistério sagrado da existência, só hoje te adivinho. Ao ver que a alma tem a mesma essência, pela dor, pelo amor, pela inocência, quer guarde um berço, quer proteja um ninho. Só hoje eu sei que em toda criatura, desde as mais belas até as mais impuras, ou numa pomba ou numa fera brava, Deus habita, Deus sonha, Deus murmura. Ah, Deus é bem maior do que eu julgava. E arremessando a Bíblia, o velho abade murmurou: há mais fé e há mais verdade, há mais Deus com certeza, nos cardos secos de um rochedo nu, que nessa Bíblia antiga. Ó natureza, a única Bíblia verdadeira és tu. Guerra Junqueiro. Que arrependimento. É um poema longo e ao mesmo tempo lindo. Muito lindo. E nesse, lembramos de Aquino, Antônio de Aquino, espírito, dizendo: tudo ama, tudo vibra, tudo vive. Portanto, que possamos atender ao bem nas coisas da vida mais singela, porque tudo é sagrado, tudo é divino, tudo é oriundo do amor de Deus. Muita paz, muito amor em vossos corações, com todos os seres, com toda a vida, que possamos ser criaturas no ambiente, integrando-nos sem machucar ou ferir nenhum outro ser. Que possamos interagir em paz com o sentimento de bem-estar. Muita alegria aos vossos corações e muita paz.